Graças a Deus por isso. E deixa eu desligar aqui esse ventilador. Graças a Deus porque estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. E é um privilégio muito grande para a Igreja do Senhor celebrar a ceia, porque é um memorial. Memorial que nós não podemos deixar de trazer sempre aqui no culto da celebração desta ceia. Porque em outros momentos nós não temos essa oportunidade, acima de tudo, de estar celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E como se fala em memorial, é para trazer a memória. É para trazer aqui, nesse momento, aquilo que está marcado na história da humanidade. Porque antes de Cristo era uma história. Depois de Cristo, nós estamos fazendo parte de uma nova história. E essa história, ela é em Cristo Jesus. Eu quero lembrar também da igreja que no próximo domingo nós não vamos ter o culto dominical. Aqui é a escola bíblica dominical. Não vamos ter também o culto à noite. Por quê? Porque no próximo domingo é eleição, segundo turno. Então nós vamos ter a oportunidade de estar indo votar, mas também de sermos prudentes, porque os ânimos estão acirrados. As pessoas não estão conseguindo separar as coisas. E aí embaralham as coisas e nós precisamos ter, acima de tudo, prudência. Então, não vamos ter a EBD e o culto à noite no próximo domingo. Tá certo? Fica aí o aviso, repartam esse aviso com outras pessoas, para que as pessoas não cheguem aqui e dizem, pensei que tivesse culto. Nesse domingo, dia 30, não haverá escola bíblica dominical e culto à noite. Tá bom? Então, nós vamos estar suspendendo aí essas atividades nesse domingo que vem. Hoje, como eu disse, celebração da ceia do Senhor. Então, nós temos aí a oportunidade de nos juntar à mesa do Senhor. E eu quero ler dois textos da palavra de Deus. Dois textos da palavra de Deus. Um está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Texto bastante conhecido. Texto muito conhecido e que é um texto lido sempre quando nós vamos celebrar a ceia. E o outro que eu gostaria de ler é exatamente Mateus, capítulo de número 26, de 26 a 30. Também é texto bastante conhecido. E o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 até o 26, vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, e que esse cálice, ele diz, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E em Mateus, capítulo de número 26,
26. Já encontraram aí, capítulo 26 de Mateus, versos 26 a 30, diz o seguinte: E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dado graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia que o beba de novo convosco no reino dos céus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Que o Senhor aplique essa porção em nosso coração e nos faça compreender exatamente o que é que nós vamos celebrar nessa noite. Eu não sei se o grupo de louvor ensaiou o corinho, sei lá, o ineto, para que a gente pudesse cantar. Conseguiu ensaiar? Muito bem. Porque aí existe uma coisa que eu gostaria de salientar aqui para os irmãos, importante sobre essa passagem, porque ninguém sabe que hino é esse, né? Ninguém sabe que hino é esse. Algum dia você se perguntou que hino será esse que ele cantou? Não é qualquer hino. O texto está dizendo aí que é o hino. É artigo definido, não é isso, professor? O hino. Mas é algo que nós vamos tentar descobrir. Bem, meus irmãos, o que eu quero trazer nessa noite é algo que nós costumamos a celebrar sempre, como igreja do Senhor, como servos e servas do Senhor. E nós cantamos vários hinos, né? Um deles, tradicional, é Seja Bendito o Cordeiro. Quem que não lembra dele? Quem não lembra, né, é porque nasceu na década aí de 2000. Mas muitos conhecem esse hino, é o 123 do cantor cristão. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Né? Interessante. Texto bíblico, hino, assim, coisas lá muito antigas. Mas é importante relembrar, meus irmãos, acima de tudo, que existe uma história, existem coisas que nós precisamos trazer à memória. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está tentando montar uma orientação à igreja de Corinto, acerca da ordenança. A ordenança é a ceia do Senhor. E ele está, nesta carta, fazendo uma orientação de forma doutrinária. Ele está doutrinando a igreja. Está ensinando a igreja. A igreja de Corinto era uma cidade, que estava numa cidade, né? Uma cidade muito complexa. A igreja estava inserida numa cidade complexa demais. Havia templo de Diana, dos Efésios. Havia deuses, o Eros, o deus do erotismo. E essa cidade, pessoas vinham de todas as localidades, passavam por essa cidade. Ali, inclusive, havia eventos esportivos. Mas a cidade também, a cidade de Corinto, era o local de encontro de filósofos. Havia encontro de filósofos. Tanto que Paulo, no capítulo 1 da carta aos Coríntios, ele começa fazendo um paralelo entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus.
E ele vai fazendo uma observação até o capítulo de número 3, onde ele diz: a sabedoria dos homens diante de Deus é loucura, é lixo, não é nada. Os homens podem conseguir fazer muita coisa, mas a sabedoria dele é nada. Mas em Corinto também estavam os dois principais portos do mundo. E você imagine, né, cidade portuária. Para você ter ideia, quem conhece o Porto de Santos sabe mais ou menos o que é que a gente está falando. Cidade portuária. Mas essa igreja de Coríntios era uma igreja muito diversificada. Em Corinto nós encontramos o templo do deus Dionísio. É o deus do vinho, o deus da bebedeira. Neste contexto é que Paulo entende a necessidade de orientar aquela igreja sobre a celebração da ceia do Senhor. Porque a igreja de Coríntios, meus irmãos, conseguiu bagunçar o coreto. A igreja de Corinto, da cidade, né, que estava na cidade de Corinto, conseguiu bagunçar o coreto. Conseguiu fazer uma transformação terrível. Por quê? Porque ali o culto da ceia se tornou um culto de bebedeira, de orgia, de glutonaria. E Paulo, inquietado por isso, ele resolve orientar a igreja. É uma inquietação pastoral. Então, ele vai orientar a igreja. É como se ele dissesse assim: não é bem isso que vocês estão fazendo. Não é por aí. Deixe eu ensinar vocês. O que Paulo está dizendo mais ou menos é isso. E no texto que nós lemos, diz: eu recebi do Pai. Não foi ninguém que veio com essa orientação. Essa orientação é fruto da orientação do Senhor. Não é pensamento meu, não é pessoal. Eu recebi do Senhor. E ele começa: na noite em que foi traído. Na noite que o Senhor foi traído. Nessa noite o cordeiro foi sacrificado para a redenção dos pecados. É na cruz do Calvário que esse cordeiro é morto. E aqui eu quero ressaltar para que a igreja entenda realmente este momento que a morte do cordeiro, ela estava preparada desde a fundação do mundo. Sabe por quê? Porque nós, quando celebramos a ceia, precisamos dar graças a Deus pelo sacrifício voluntário do seu filho. O que é que aconteceu? Diferente de todas as religiões, de tudo o que se via, é exatamente o seguinte: as religiões pagãs exigiam que se sacrificasse algo para um Deus. Sacrificava filhos, sacrificava a própria vida para agradar os deuses. Mas aqui é totalmente diferente. Deus sacrifica o seu filho em favor da humanidade, daqueles que iam zombar dele, daqueles que ainda continuam zombando dele, por aqueles que não iam dar o maior valor ao sacrifício dado na cruz. Enquanto Deus sacrifica o seu próprio filho pela humanidade, ele está fazendo algo que jamais foi visto na face da terra. Um Deus se rebaixar
se humilhar, se tornar homem, e em breve nós estaremos aqui celebrando o nascimento deste Deus, o menino Jesus. E ele veio como Deus homem. Nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. E então, Paulo continua a explicar. Ele diz, o texto diz que ele partiu o pão, que é o seu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. O que Paulo está dizendo é que não podemos banalizar este ato. Não podemos tratar como qualquer coisa. É o corpo do Senhor Jesus que foi partido na cruz. E que está sendo representado, simbolicamente, pelo pão e pelo suco de uva. Por isso que Paulo vai dizer, quem come e bebe indignamente, não discerne, não valoriza o ato. E é interessante que depois de cear, ele toma o cálice e diz, esse é o cálice de uma nova aliança. Deus é Deus de aliança. Sabia disso? Deus é Deus de aliança. Deus fez uma aliança contigo, meu irmão. Fez uma aliança contigo. E ele não é homem para esquecer da aliança que ele fez contigo. Ele não esquece as alianças. Nós é que costumamos a esquecer, a tratar com indiferença, a não valorizar a aliança que ele fez com nós. Por que isso, meus irmãos? Porque nesse momento de celebração da ceia, onde nós lemos um texto dizendo, olha, eu estou fazendo com você uma nova aliança. Por quê? Porque os meus mandamentos não serão gravados mais em pedra, vai ser gravado no seu coração. É isso que está se dizendo. Quando Jesus reúne os seus discípulos para cear, ele diz que o sangue é uma nova aliança. Que meu pai falou lá em Jeremias capítulo 11. A celebração e a participação da ceia do Senhor não pode ser vista como um ato banal, superficial, sem valor profético para a nossa reflexão. Não podemos fazer dessa forma. A ceia do passado aponta para o Calvário, aponta para a cruz, para o sacrifício que foi feito por nós. Meus irmãos, presta atenção no que eu estou falando, porque se não fosse o Calvário, o inferno seria um império indestrutível. Se não fosse o Calvário, o inferno seria um império indestrutível. Se não fosse o Calvário, nós seríamos um bando de religiosos fanáticos. Se não fosse o Calvário, nossas ideias seriam equivocadas, nossas crenças seriam totalmente contaminadas. Mas o Calvário nos diz que o nosso Salvador venceu a morte e vive. Se não fosse o Calvário, os milagres de Jesus não teriam sentido. Seria mais um fanático. Mas Jesus Cristo foi à cruz para pagar, para, acima de tudo, levar sobre ele as nossas dores. Levar sobre ele as nossas culpas, as nossas acusações. Se não fosse o Calvário, o que nós estaríamos fazendo aqui? Na cruz é lugar onde o rei se fez réu. É lugar em que a videira verdadeira se fez raiz em terra seca. A cruz é lugar onde o juiz se fez condenado, onde o advogado se fez acusado, onde o leão se fez cordeiro. Mas é também o lugar onde pagou o preço por nossa redenção. Ele nos deu direito à vida eterna.
Cristo, esperança da glória. Seu sangue foi derramado para me remir, para te remir, para nos remir. Sabe de quê? Da condenação de Satanás. Porque Satanás não se cansa de ser nosso acusador. E ele o tempo todo é acusador, mas temos um advogado com o Pai. E aqui nós precisamos refletir a respeito disso. Porque quando Deus criou o mundo, ele já tinha estabelecido o Calvário. Sabiam disso? Já tinha estabelecido o Calvário. Atos 2, 23, ele vai nos dizer o seguinte: e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Meus irmãos, o plano de Deus aconteceu muito antes do Éden. E a partir de agora eu vou discorrer aqui algumas coisas a respeito do Calvário. O Calvário está no Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, o Senhor sacrificou um cordeiro e com a pele desse animal cobriu Adão e Eva. Ali está o Calvário. Mas vocês precisam lembrar também de Abraão, quando ele sobe o monte com o seu filho, para sacrificar aquele jovem. E Deus manda um cordeiro, que será sacrificado em lugar de Isaque. Ali está o cordeiro de Deus. Porque quando está subindo, Isaque pergunta ao pai: meu pai, está tudo pronto. E o cordeiro? E Abraão responde: o Senhor proverá o cordeiro. E nós vemos isso lá em Abraão. Mas vemos também em João Batista, quando vê Jesus, ele não diz: aí está o Filho de Deus, mas ele diz: aí está o Cordeiro de Deus. Quando Moisés orienta as famílias lá no Egito, o que é que ele faz? Sacrifica um cordeiro. E você vai aspergir as portas, os umbrais das portas. Ali está o cordeiro, ali está o Calvário. Não podemos esquecer disso. O Calvário também está em Números, na rocha ferida. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 4, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa rocha que nos acompanha é Cristo, meus irmãos. Essa rocha é Cristo na nossa vida. Não é pedra de tropeço, mas é pedra de sustentação. O Calvário está em Levítico. O bode expiatório que leva o pecado da multidão fora do arraial, porque tinha esse costume. Sacrificava o cordeiro e pegava um bode e aí colocava ele fora do arraial, depois dos muros, para que ele fosse embora, representando que o pecado foi embora, o pecado foi para o deserto. Ali está o Calvário, ali está o Cordeiro. O Calvário está em Deuteronômio, que Deus diz: vai levantar um homem que será profeta maior que Moisés. O Calvário está em Josué, quando os gibeonitas, que estavam condenados à morte, ao invés de ser executados, se tornaram rachadores de lenha e tiradores de lenha. Nós estávamos condenados, mas Ele nos livrou da morte, e o Senhor nos livrou da morte para sermos trabalhadores na sua seara. O Calvário também está em Juízes, quando Deus levanta juízes para liderar Israel, libertar Israel dos seus opressores.
O Calvário está em Ruth, quando ela se encontra com Boaz no campo e leva a notícia para Noemi. E Noemi diz: bendito seja que te deu um remidor, um resgatador, aquele que redime, aquele que paga a sua dívida, aquele que vai pagar a sua conta. A ceia, no passado, aponta para a cruz, meus irmãos. A cruz não é fato isolado, não é plano B ou C de Deus, não é um Deus desesperado sem saber o que fazer com o pecado de Adão e Eva. Não, o Calvário está no livro de Samuel, nos livros de Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, quando ele lança a pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor é pedra fundamental da igreja dele. Jesus Cristo é fundamental na nossa vida. O texto vai dizer: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu o nome de Ebenezer. Quem conhece essa palavra? Essa palavra quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando. O Calvário está em Crônicas, nas colunas do templo, porque ele é a sustentação desta igreja. É a coluna de sustentação da nossa vida. É a coluna de sustentação de tudo que se faz aqui nesta igreja. Ele é a coluna de sustentação. O Calvário está nos livros dos reis, porque ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Calvário está em Neemias. Nós estudamos Neemias aqui, lembra? Estudamos. Por quê? Porque Cristo é quem reconstrói as muralhas da nossa vida. É Cristo. Porque temos a oportunidade de recomeçar todos os dias essa reconstrução em Cristo Jesus. Que Ele é aquele que está fazendo uma obra em nós, sabia disso? E Ele vai terminar. Porque Ele é fiel. Mas o Calvário também está em Esther, porque é Ele que nos livra dos Amons. Lembra de Amon? Pois é. Está lá. O Calvário está em Jó, porque Ele é nosso Redentor, e o nosso Redentor vive e se levantará sobre a terra. Não podemos esquecer sobre isso. A cruz não é um ato histórico. É um ato de Deus. É um ato de Deus. Você é a causa da cruz. Eu sou a causa da cruz. Todos nós somos a causa da cruz. Não participe da ceia como se fosse um lanche, como se fosse um almoço. Participe da ceia como um banquete espiritual, cujo pão significa o corpo de Jesus e o cálice, o sangue derramado por nós, o sangue do Cordeiro. Você consegue imaginar a dor na alma de Jesus, sofrendo, quando foi traído pelos seus discípulos? Você consegue? Interessante que, pesquisando, Judas era parente de Jesus, sabia disso? Tinha parentesco. E aí, então, meus irmãos, Jesus foi traído. E eu quero salientar aqui que ele não foi traído pelos romanos, não foi traído pelos políticos, não foi traído pelos gregos ideológicos, não foi traído pelos samaritanos, ele foi traído por alguém que sentava à mesa com ele, que compartilhava os dias, as conversas, tinha a atenção do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores. Foi esse que traiu Jesus. Tem gente que diz que não vai participar da ceia porque está chateado com o pastor. Tem gente com
chateado com o irmão que tem um compromisso maior e mais importante. Quando nós celebramos a ceia, temos que lembrar do clamor de Jesus ao Pai. Sabe o que é que ele clamou? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabe o que quer dizer isso? Pai, por que me desamparastes? Por que, Pai, me desamparastes? Mas este que padeceu 3 dias depois, quebrou as cadeias da morte, a pedra do sepulcro foi removida, e ele declara: eu estive morto, mas agora estou vivo, e ele está vivo no meio da sua igreja. Nesse presente momento, estamos celebrando a comunhão com Cristo. Nós temos comunhão com Cristo? Amém, né? Temos comunhão com Cristo. Nesse presente momento, nós precisamos ter unidade com Cristo. Nós, em Cristo, somos um. Precisamos. Mas temos diferenças. São diferenças. Somos seres humanos. Mas com Cristo não podemos ter diferença com Ele. Porque Ele nos conhece. Ele sonda o teu coração e sabe o que você está pensando. Sabe o que você vai fazer até amanhã. Porque Ele é Deus. Ele foi que me criou. Ele que foi que me resgatou. Ele que cuida de mim. E aqui nós estamos nele e Ele em nós. Ele em nós. Cristo é o quê? Nosso Redentor. A esperança da glória. Isso significa unidade espiritual, meus irmãos. Unidade espiritual. E aí eu quero salientar o seguinte: a gente precisa deixar de mimimi. Precisamos deixar de mimimi, de implicações, de birra. Vamos deixar de dar patada e dar abraço. Precisamos compreender isso, porque nós temos um Deus de amor. E o Senhor nos ama, sabia disso? O Senhor nos ama. O Senhor nos abraça. A gente costuma dar patada, mas o Senhor nos afaga. A gente esquece quem é Deus e Deus vem e lembra: eu sou o teu Redentor, eu vivo. E Ele vem celebrar conosco. Por quê, meus irmãos? O futuro nos espera. A ceia nos aponta para o arrebatamento da igreja, porque o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é na Jerusalém celestial. Esta é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo foi preparar lugar para mim e para você, sabia? Ele foi preparar um lugar. Um lugar que não é visto, não é imaginado por nós. Porque o que temos na nossa ideia jamais será capaz de nos mostrar a grandeza, a grandiosidade do nosso Deus. E aqui nós estamos celebrando a ceia. E estamos lembrando aqui que Jesus virá. E quando nós anunciamos, Ele está dizendo: Ele vai voltar, viu? Ele vai voltar por causa de mim, por causa de nós, por causa da sua igreja, a fim de beber conosco. E sabe quem vai servir? Quem vai servir é Ele. Quem vai servir a ceia é o Cordeiro de Deus. Olha que maravilha. Como é maravilhoso entender isso e trazer à nossa memória essa recordação. Diz o texto que Ele voltará por causa de nós e Ele vai exatamente realizar um banquete
um banquete jamais visto em toda a face da terra. E nós vamos comemorar, meus irmãos, vamos comemorar o nosso Salvador. Vamos comemorar, porque o nosso Redentor vive e ele se levantará. Ele é o nosso Deus, somos o povo dele e nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. E ele está nos orientando, Paulo traz essa orientação doutrinária. Porque, meus irmãos, uma coisa é certa, a igreja um dia será arrebatada quando Jesus voltar. E isso é importante lembrar, porque poucos lembram disso. Querem viver uma vida, mas não se lembra que nós somos do Cordeiro. Ele vai voltar para levar a igreja dele. E tem uma coisa que Apocalipse diz, que vai haver um grande coral. E nós vamos participar desse grande coral. E é interessante, quem vai estar regendo esse coral é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que vai estar cantando, e nós cantaremos, e nós celebraremos, e nós o veremos face a face, verdadeiramente como Ele é. Não mais através desses olhos que nós temos, mas através da total revelação do Deus Altíssimo, porque nós seremos totalmente transformados. Não vai ser mais esse corpo, não vai ser mais essa mente, e nós teremos a oportunidade de celebrar. É interessante isso, meus irmãos, porque verdadeiramente o Senhor está celebrando conosco nesse momento. Está. Porque Ele se alegra. A igreja reunida, se alegrando na presença do Senhor, comemorando um feito que jamais alguém viu na face da terra. Por amor de mim, por amor de você. Então, quando nós estivermos celebrando a ceia, lembre desse glorioso sacrifício. De tudo que foi anunciado no passado, de tudo que está acontecendo no presente e na garantia do que vai acontecer no futuro. Você crê no futuro? O futuro está em Cristo Jesus. Podemos até trabalhar, podemos até juntar, mas o futuro está em Cristo. Porque Ele diz que a gente pode fazer tudo, juntar tudo. Mas o tempo corrói. Mas isso que está preparado na glória, nenhum homem pode usurpar, nada pode mudar, porque está preservado pelo Senhor. E aquilo que Ele nos garante será uma realidade. E nós, como igreja, precisamos crer nisso, precisamos celebrar isso, porque na ceia nós vimos passado, nós vemos presente o que Cristo está fazendo hoje em mim e em você. E nós também vemos o futuro. O futuro aponta para nossa redenção nos mais altos céus. Porque Cristo virá te buscar. Cristo virá me buscar. Cristo virá por nós. E vamos celebrar isso, meus irmãos. Porque nós não vamos ficar num túmulo. Nós seremos levados para junto do Pai. Porque o que existe em nós é muito maior do que o que existe no mundo. Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Cristo rompeu os aguilhões da morte. Ele ressuscitou. Então vamos celebrar em nome de Jesus.